Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Há um ano, o Rio Grande do Sul passava pela maior catástrofe natural de sua história. Do socorro aos atingidos até o retorno dos desabrigados para suas casas, um grupo de pessoas teve papel fundamental: os voluntários. Cidadãos que dedicaram tempo e esforço para ajudar quem, na maioria das vezes, eles nem conheciam. Para relembrar aquele episódio e tudo o que foi feito após as águas baixarem, a gente recebe aqui no nosso estúdio Raí dos Santos, geógrafo, e Guilherme Cardoso, bombeiro civil. Pessoal, obrigado por terem aceito o convite, sejam bem-vindos à TV Câmara. Começo com o Raí. Raí, inclusive, tu já participaste ano passado de um outro programa aqui da casa, contando um pouco dessa tua história aí durante essa enchente. Gostaria que tu retomasse para nós aí. Tu é da região do 4º Distrito, aqui de Porto Alegre, uma das mais atingidas. Gostaria de saber como é que foi esse processo de voluntariado. A tua residência, inclusive, foi, né, atingida pelas águas. Como é que foi ser vítima da enchente, mas ao mesmo tempo conseguir dedicar tempo e esforço aí para auxiliar quem mais precisava? Sim, Gil, obrigado pela oportunidade aqui da gente estar debatendo de novo, né, um ano após essa tragédia, né, que assolou a todos, não só Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul como um todo. Nós lá no 4º Distrito a situação foi bastante comprometedora, né? A gente ficou praticamente 30 dias com água lá nas calçadas e nas casas, nos comércios. A nossa atuação foi muito de ser morador da região, né? de conhecer as pessoas daquela região como a gente conhece há tanto tempo, por negócios e amigos que são e familiares que estão no bairro com uma temporalidade muito grande, assim, né? 50 anos, 60 anos na região. Então a gente ficou um tempo a mais para ajudar nos resgates, primeiramente, porque a gente conhecia aquelas pessoas e as pessoas tinham um pouco de medo de sair naquele momento, elas não sabiam quem é que estava fazendo os resgates ou não, e a gente se apresentava, falava quem a gente era, onde é que a gente morava, e aí ganhava um pouco da confiança e conseguia tirar essas pessoas dessa área de risco, e até por fim nós mesmos sairmos também, que a gente estava se colocando em risco, permanecendo nas nossas residências lá, né, sem luz, né, sem água, sem comunicação direito, o sinal do celular era muito ruim, a gente não tinha bateria para carregar os celulares também, então acabava gerando uma aflição maior também em outras pessoas que nos conheciam e sabiam que a gente estava lá também na linha de frente. E aí depois que as águas baixaram, a gente voltou também para ajudar nesse processo com esse grupo, essa organização que é o Recupera 4D, para organizar as casas, a retomada das pessoas que perderam tudo e também organizar o retorno das atividades comerciais, porque não é só voltar para casa, mas é preciso que o bairro aconteça para que as pessoas consigam permanecer. Então foi mais ou menos esses dois processos, assim, o processo de resgate e o processo depois de recuperação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais referente a esse grupo aí, o Recupera 4D. Isso. Mas agora eu aproveito para conversar com o Guilherme. Guilherme, tu é bombeiro civil, né? Teve uma atuação tanto no Vale do Taquari, que foi uma das regiões mais atingidas, né? Com o maior número de mortos aqui no estado, sim. A região ali de Lajeado, Estrela, né? Mussum ali, que foi uma tragédia enorme também. Fala pra gente como é que tu foi acionado, como é que foram os primeiros dias resgatando pessoas. Então, nós temos hoje uma equipe especializada, são cerca de 10 a 15 bombeiros civis, que têm alguns cursos operacionalizados um pouco superiores. Essa equipe hoje ela se chama Equipe de Intervenção em Desastre e Resgate. Nós fomos acionados no dia 1º de maio. A água ela ainda não tinha chegado até a capital Porto Alegre para ir à cidade de Sinumbi. Na questão da operacionalidade logística, nós nos deparamos com uma estrada que tinha pontes caídas e bloqueadas. Então a gente mudou a rota e se deslocou a Lajeado, Mariante, a região do Vale do Taquari. O engraçado, né, eu costumo dizer que seria cômico se não fosse trágico, foi que nós atravessamos a ponte de Lajeado, 2 horas depois a mesma ela veio a cair. A PRF nos autorizou a atravessar, 2 horas depois ela caiu. Efetuamos os resgates lá, trabalhamos, né, com aquilo que era inerente ali na hora e tentamos retornar aí à capital. Foi quando a gente teve todas as dificuldades que a gente teve de logística de retorno à capital, mas nós nos deparamos com situações bem críticas, uma vez que o Vale do Taquari são rios com muita correnteza.
Então a dificuldade no resgate lá era muito maior do que uma região simplesmente alagada onde o rio sobe, né? É necessário ter um equipamento um pouco melhor, barcos com motores mais potentes. Então são diversos fatores que a gente teve que enfrentar que dificultaram bastante. Não só o caos da própria enchente que todo mundo se deparou, mas tanto as equipes que estavam efetuando o resgate também. E dentre essas pessoas, essas situações que tu viveu ali na região do Vale do Taquari, qual que te marcou mais, assim, que tu lembra até hoje? Foi o resgate mais difícil, a situação mais dramática? Nós nos deparamos com diversas situações. Três me marcaram muito. Uma situação de um rapaz em Mariante, que ele estava 3 dias agarrado numa goiabeira. A diferença da capital para a época, para a região do Vale do Taquari, era que naquela região já tinha muito frio. Então, alguns óbitos vieram ser ocorridos por causa de hipotermia. Então, esse rapaz ele estava com uma situação muito crítica, tremendo bastante, com os dedos e os pés já bem enrugados. A situação também de uma residência onde a gente abriu o forro e tinha praticamente uma família inteira em óbito. E de um senhor também que, no município de Mariante, um exemplo, nós estávamos fazendo resgate a 12 quilômetros do rio. Ou seja, isso é uma longa distância a percorrer. E nessa distância entre ir, tirar a família e a gente exerce um resgate com segurança para a equipe, também para as pessoas, a gente teve um deslocamento de praticamente 2 horas ida e volta. E esse senhor ele permaneceu na residência enquanto nós íamos largar a família e voltar. E chegando lá, nós já nos deparamos com esse senhor em óbito por questão de hipotermia. Então isso foi uma questão que marcou bastante a gente também. E nessa cronologia aí do desastre, importante a gente lembrar que a tragédia ela começou, os primeiros impactos foram na região ali do Vale do Taquari. A água foi descendo aqui para a região metropolitana, exatamente, causando posteriormente esse alagamento aqui, região metropolitana, capital gaúcha. Tu, Rai, além de ter, né, sido atingido aí, também tirou esse tempo, esse esforço aí para auxiliar essas pessoas. Que história mais te marcou entre todos esses resgates? Tem algum que tu lembra que foi mais dramático, que te comoveu mais? A gente teve algumas situações, né? A gente, como o Guilherme falou, né? Aqui em Porto Alegre a gente não tinha tanta correnteza, principalmente no 4º distrito a gente estava mais protegido, né? Pelas comportas. Na sexta-feira a gente viu a água começando a subir pelos bueiros, né? Então ela foi subindo lentamente e foi adquirindo a altura que ela acabou chegando. A gente fez algumas limpezas, né? Até para falar um pouco dessa não correnteza, de casas que eram mais retiradas para os fundos, que as cristaleiras estavam com os copos cheios de água depois que a água baixou. Os copos não se mexeram, eles não saíram do lugar. Para ver como a água foi subindo muito lentamente e quando, obviamente, não tendo tantas ondas das embarcações passando e tudo mais, elas acabaram sendo preservadas. Mas tiveram alguns resgates assim que a gente fez de algumas senhoras, né, que tinham dificuldade de locomoção também, e a gente, junto com a minha irmã, mais um vizinho, a gente puxava o nosso barco, que era um barco sem motor, né, em Porto Alegre, um barco sem motor, que nós tínhamos na residência dos meus pais lá, e a gente puxava ele com uma corda do lado de fora do barco, e aí no começo a gente vinha com água pela cintura, com a corda amarrada e mais as pessoas puxando do lado. E aí depois disso a água foi subindo, que chegou um momento que a gente vinha pulando de um barco do lado, a gente não conseguia mais puxar pela corda. Então a gente foi tirando essas pessoas que tinham uma grande dificuldade de locomoção também, né? E a gente não tinha o treinamento adequado também, né? Naquele momento a gente tira forças que a gente não sabe de onde tem para botar essas pessoas para cima do barco. E aí as pessoas pegando coisas que eram importantes para elas, alguma fotografia, algum animal de estimação, né, que pudesse estar ali, ou voltando, né, a gente voltou para fazer resgate de animais, por exemplo, de coisas que ficaram porque na hora da saída foi tão rápido assim, então a gente tirou algumas dessas pessoas nessa situação, de crianças também, né, desesperadas assim, então a gente pega e coloca no barco, assim, te dá essa prioridade. E o nosso barco era um barco pequeno, mas é um barco de açude, né? Um barco chato embaixo, né? Que flutua com pouca água. Mas ele é muito instável também, né? Então nos requeria que a gente estivesse do lado do barco, sempre lá de fora fazendo o apoio. E aí, por fim, a gente tirou as pessoas também do edifício onde eu moro, edifício com pessoas de bastante idade, assim, do bairro também. E as últimas pessoas que a gente resgatou foram 2 vizinhos nossos que quiseram ficar, né? A Dona Lourdes e o seu Júlio, assim, vou nomeá-los aqui.
que eles ficaram até o final com a gente lá no prédio para dizer, não, a gente pode ajudar vocês fazendo comida, fazendo outras coisas, sabe? A gente vai ficar aqui com vocês para vocês não ficarem sozinhos. Até que um dia antes da gente ser resgatado também, a dona Lourdes, ela olhou para a escadaria do prédio e viu que a água não parava de subir, vários dias subindo, assim, e ela disse assim, você me desculpe, mas eu me acovardei, eu preciso sair. Aí a gente também resgatou eles, assim, então era um resgate de pessoas muito próximas a nós também, assim, que a gente conhece, que a gente convive até hoje e que nos marca muito, né, dá essa lembrança muito viva, assim, e eu lembro que logo depois que eu fui resgatado, eu acho que eu sonhei uns 10 dias seguidos que eu estava carregando o barco, assim, sabe, pulando do lado com a água meio que no pescoço. Então essas coisas nos marcaram muito e essas marcas estão aí na cidade, né, até hoje na cidade. Então agora, antes de vir para cá, eu vinha olhando assim na rua, né, a maioria dos lugares, né, e a gente mesmo quando a gente estava na limpeza, a gente disse, não, vamos tirar a marca da água, de onde é que ela chegou. Tá, tiramos a marca. E aí depois a gente se deu conta assim, não, peraí, mas isso é importante para a gente lembrar de onde isso aconteceu, que isso aqui aconteceu mesmo, né? Então acho que essas marcas, essas histórias, essas coisas ficam, né? Acho que o Guilherme também deve andar por aí, as pessoas te param para contar essa história, né? Dizer, pô, tu me ajudou lá. E foi tanta gente que a gente não consegue lembrar também de todos, né? Então. E um ponto interessante é a região ali onde tu fez esses resgates, inclusive ali que tu reside, fica próximo do ponto de concentração principal ali do viaduto da Utzig. Isso. Na Benjamin, ali quem vai para Cis Brasil, então tu tá... Isso, exatamente, não, tu estava bem no principal ponto onde todas as equipes, enfim, de socorro estavam concentradas, né, para... Exatamente, a gente estava muito próximo de onde era a região do resgate, onde a gente mora ali, são 2 quadras exatamente dali, mas ao mesmo tempo que eram 2 quadras do resgate e nós estávamos com água no pescoço também, né, então a gente pensava, pô, a área que está seca é muito perto daqui, né, e aí, né, pensando, né, geograficamente, indo em direção para farrapos, para voluntários, né, então a gente está lá na Benjamin indo no outro sentido, cada vez mais ficava mais fundo e cada vez mais difícil de acessar. Então a gente estava muito próximo e aí nas noites que a gente estava lá na escuridão, né, só aquele barulho que era um som ensurdecedor, era um silêncio ensurdecedor daquela água batendo e aquela gotinha ou aquela ondinha acontecendo. A gente escutava os megafones, a gente escutava o helicóptero, a gente escutava tudo porque a gente estava muito próximo da área dos resgates mesmo. E aí no final, quando a gente foi resgatado, a gente também chegou ali, né? A gente chega pelo outro lado, assim, né? A gente chega em cima de um barco sendo resgatado e aí vinha toda aquela multidão de voluntários perguntar se a gente estava bem, o que a gente estava precisando, quanto tempo a gente estava. E a gente só falava, não, tá tudo bem, a gente estava ajudando os resgates também, mas agora a gente teve que sair, assim. Mas era esse cuidado que todo mundo tinha ali, assim, né? De receber os animais, de receber as pessoas, de dar o tratamento médico, se precisa tomar os medicamentos de parasitas, né, ou algum ferimento. Então era muito próximo dali e tinha muita gente para ajudar, né? Então isso também foi uma das coisas assim, ao mesmo tempo que a gente ouvia essas histórias, tinha muita gente também depredando, roubando, se aproveitando daquela situação, né, que é um absurdo se aproveitar de uma situação de calamidade dessas, ao mesmo tempo tinha muita gente boa também que estava ali ajudando, auxiliando, né, botando a sua própria vida em risco para que a gente consiga salvar mais vidas e salvar também coisas que eram importantes para aquelas pessoas. É um ponto interessante tudo isso. Guilherme, tu comentou que na região do Vale do Taquari estava mais frio, né? Era uma região mais fria. Aqui em Porto Alegre estava frio, mas não era aquele frio tão rigoroso. Eu acredito, né, que se a temperatura tivesse mais baixa aqui, o número de pessoas, digamos, de vítimas fatais teria sido maior nessa região metropolitana, porque a maior concentração de vítimas fatais foi no Vale do Taquari, né? Sim, sim. Mais de 100 pessoas. Sim, sim. Aqui na região metropolitana, Porto Alegre, o número foi menor. Então, esse trabalho de resgate que tu fez começou ali no Vale do Taquari e vocês foram, no caso, descendo. Foram voltando aqui para a região. Como é que foi esse processo? Você comentou que as estradas estavam obstruídas. Pode falar mais especificamente o que tu foi vendo pelo caminho até chegar aqui na capital? Então, quando nós nos deslocamos à cidade de Lajeado, como eu havia referido, a ponte havia caído, então nós começamos a atuar na região de Lajeado. Logo em seguida, como já tinham outras equipes, por ser uma cidade com a logística um pouco mais tranquila de outras cidades, né, é um centro ali daquela região,
foram efetuados diversos resgates, então não teve mais o que nós possamos fazer ali, por exemplo. Então a gente queria retornar a Porto Alegre, porque nós fomos para ficar 4 dias, acabamos ficando 10, e nesse meio tempo em que eu estava lá, eu acabava me tornando uma vítima também, porque a minha casa no bairro Humaitá estava sendo totalmente alagada. Nessa logística de nós chegarmos em Lajeado, vemos a ponte caída, eu liguei para os meus familiares né, e amigos do bairro, liguei para minha esposa e filha, disse para sair de casa, e estava com aquela preocupação delas estarem em casa também, o meu irmão que mora em Canoas, e a gente começou a se deslocar para tentar voltar, porque não só eu como outros colegas bombeiros também tinham familiares aqui em Porto Alegre, tinha toda aquela preocupação. Nisso a gente tinha aquela preocupação, precisamos voltar a Porto Alegre o mais rápido possível por causa da nossa família. Imagina tu estar trabalhando, vendo um caos, vendo óbitos, vendo pessoas sendo resgatadas e tu não tendo tranquilidade de saber, cara, minha família tá lá precisando de mim. Então a gente meio que entrou num pequeno desespero que a gente fala, entre retornar. Então a gente pensou, cara, vamos dirigir até Rio Grande, vamos tentar retornar pela estrada que está desbloqueada, vamos dirigir 12 horas e vamos voltar. E no meio disso, passaram-se 2 dias, a gente teve a notícia que os nossos familiares já estavam resgatados. E a gente foi nos deslocando por estradas alternativas. Estradas de terra, estradas com morro, tudo que é tipo de estrada que pode imaginar. No meio disso, a gente se deslocou até o município de Mariante, onde a gente se deparou com uma estrada onde eu disse que ela era muito longe do rio, totalmente obstruída e uma região muito extensa, ilhada. Quando a gente chegou no município de Mariante, tinham diversos barcos, chega de 14 a 18 barcos, com pescadores locais, mas não tinha uma única equipe com aptidão de resgate. A gente conseguiu se deparar com esse tipo de situação e compreender que o Estado ele não tem capacidade de lidar com o caos que houve na enchente. Quando eu falo Estado, eu falo numa maneira geral, não me tratando apenas do Estado do Rio Grande do Sul, mas a União em total. O efetivo... Poder público. Exato, o poder público. O efetivo é pequeno, os equipamentos hoje oferecidos não dão conta, até porque, claro, foi um caos total, né? Então, a gente usava os próprios pescadores para efetuar os resgates, uma vez que eles já conheciam a região como ninguém, né? Então a gente pegava um pescador, colocava no barco lá, ele mesmo pilotava o barco e a gente acabava por operacionalidade e experiência em resgate fazendo em 2 horas o que às vezes eles demoravam 4 ou talvez o dia inteiro. E a gente nos deparamos com diversas situações assim, de pessoas ilhadas, pessoas em telhados, né, óbitos, infelizmente. A gente tinha essa questão das correntezas do rio, que era um agravante muito grande. As pessoas naquele desespero com um barco de 15, 20 HP, enchiam um barco de pessoas, estavam indo, o barco acabava virando. Então a gente tinha que efetuar o resgate do resgate. Sim. Existe algo que a gente chama de avaliação de cena, né? Eu preciso avaliar tudo o que está acontecendo para garantir, primeiro, a minha segurança, segundo, a segurança da minha equipe, que tem aptidão de conhecimento em resgate, para depois a segurança da minha vítima, porque a gente diz que bombeiro morto ele não salva ninguém. Então a gente se deparou com diversas situações, muitas das pessoas que não queriam sair, como ali no 4º distrito, né? É uma região perto de São Geraldo, ele tem muitos idosos que moram ali, pessoas com medo das suas casas serem saqueadas, pessoas com medo de deixar, né, o seu bem material, aquilo que tem um valor sentimental. Então acabava sendo muito difícil, a gente tinha que chegar, se apresentar, conversar, dialogar de uma certa forma para trazer segurança para as pessoas saírem. E nesse deslocar a gente se deparou com situações também de pessoas se aproveitando. Nós, quando chegamos em Eldorado, nós fomos tirar 700 pessoas numa escola e dentro dessas 700 pessoas tinham 2 facções rivais. Então a gente tinha toda aquela situação de efetuar o resgate, de ter talvez um confronto, de ter toda aquela situação delicada de animais que a gente resgatou posterior às pessoas. Então foram situações bem delicadas, assim, tem muitas histórias para contar. O que a gente se deparou e a gente entendeu foi que o Estado não tem capacidade de lidar, mas quando as pessoas querem, elas se unem e elas conseguem. Nós não passamos fome nenhum dia, nós não passamos sede nenhum dia, muitas vezes dormindo nos carros ou viaturas, com equipamentos próprios, né, neoprene, roupa térmica, porque a gente chegou a passar 8, 10 horas dentro da água do interior do estado, naquele frio. Então, sempre tinha um sanduíche, sempre tinha um café quente, sempre tinha uma comida, uma coberta. Então, assim, a logística operacional do cidadão voluntariado
como todos foram, seja de órgão público ou não, ela demonstrou que quando nós queremos nos ajudar, a gente é a força maior do Estado. Realmente nós somos o braço forte do Estado. Porque tinham médicos, tinham enfermeiros, tinha logística para animal, tinha logística para pessoas, tinha o acolhimento para as equipes que estavam trabalhando e para as vítimas. Então, assim, o trabalho voluntariado ele foi o pilar essencial nas enchentes. Se não fosse o trabalho voluntariado, com certeza a gente ia ter um número de óbitos, de feridos e óbitos posteriores, né, por questão de hipotermia, doenças e tudo mais, muito maior do que a gente teve. Exatamente, e quando a gente fala aquela expressão que ficou bem popular, né, Guilherme, o povo pelo povo, não é querendo desvalorizar o trabalho dos militares, da Defesa Civil, que são órgãos oficiais, sim, né, sim. mas que não havia um contingente capaz de atender aquela necessidade toda que a população estava passando por aquele momento. Interessante, tu comentou referente ao apoio que a população deu aos voluntários, né, na questão aí de alimentação, enfim, dando esse suporte. Aí tu, no caso, fez esses resgates, você foi abrigada aonde? Foi para casa de familiares? Tu conseguia dormir? Como é que foi essa rotina? Tu conseguia dormir? Voltava? Quantas horas tu dormia? Como é que era esse deslocamento todo? Sair de casa sempre é muito difícil, assim, né? E a gente entendia as pessoas que não queriam sair, porque a casa, ela não se constrói de um dia para o outro, né? A casa se constrói, principalmente, né, na situação que a gente vive no Brasil, a casa é construída em décadas, né? A gente vai acumulando coisas, às vezes é uma herança, tu deixa de fazer alguma coisa, tu faz uma reforma ali para melhorar o teu bem-estar ou para ampliar a família, né? Ou tem aquela lembrança que veio também de alguém que ficou ali. Então sair de casa sempre é muito difícil, né? Quando a gente foi resgatado, a gente conseguiu um carro emprestado do meu sogro, porque a gente ficou com os carros todos dentro d'água também, a gente não conseguia se deslocar. E os meus pais tinham uma casa em Imbé e a gente foi pro litoral. E aí choveu 10 dias, eu acho, também no litoral. O litoral também meio que colapsou com muitas pessoas e muita chuva. E a gente ficava acompanhando, assim, aquelas notícias que a água estava baixando vagarosamente em Porto Alegre, mas ela estava baixando, né? E aí quando a gente entendeu que a água na cintura era algo já um pouco mais aceitável para a gente retornar mesmo, sem luz e tudo mais, a gente voltou porque a gente pensava, a gente precisa se reorganizar agora para recuperar essa região, para recuperar as nossas coisas, para que as pessoas voltem para sua casa, porque era o sentimento que todo mundo tinha, assim, né, de querer voltar, de querer reocupar aquele espaço, né? Mas a gente lembrava, assim, né, Porto Alegre logo no começo não estava tão frio, tinha sol, eram dias bonitos, né? Eu lembro que quando começou no sábado ali que veio a água, era um dia de céu azul, assim, um sol, né? E a água estava ali, não chovia e a gente estava sofrendo de uma enchente, né? E nos primeiros dias de resgate também eram calorosos, mas a água era muito fria, né? A água era gelada, né? Essa água de rio, assim, uma água que tem uma temperatura mais gelada e barrenta, assim, também, né? Algo que tu não enxergava logo à frente o que poderia estar, se tivesse um buraco, um galho, qualquer coisa assim, ficava toda aquela massa amarronzada e a gente não entendia muito bem o que era mais ali. E aí que vem essa importância do voluntariado e das pessoas locais, porque as pessoas conhecem a região, né? Então a gente quebra um pouquinho das hierarquias, assim, eu lembro que eu conversei com o pessoal do Exército, né? E que uma hora, eu sou geógrafo de formação, eles estavam com uma carta, com um mapa, para olhar a região e entender onde é que eles iam. E aí eu disse para eles, olha, eu sou geógrafo, mas além disso, eu moro aqui a minha vida toda, eu conheço essa região, né? Vocês precisam ir até onde, sabe? Assim, o que vocês são? Eles mostraram, não, a gente vai desse ponto a tal ponto. Eu disse, não, vai por determinada avenida a avenida é asfaltada, vai estar em melhores condições embaixo, se vocês precisarem descer, vai por essa região que tem menos árvores, né? Então a gente também conseguia fornecer essas informações que é de quem mora ali, né? Assim como eu acredito que em diversas regiões do estado foram as pessoas que indicaram também os melhores caminhos, né? Por exemplo, quando você chegou lá na estrada que estava a 12 quilômetros do rio, para você, se você não sabe, você acha que é o rio passa ali normalmente, né? Com certeza. E aí a pessoa diz, não, aqui não passa o rio, aqui é... A visão que a gente teve foi de uma estrada alagada e em poucos metros um rio do lado. Exatamente. Então a gente não tem essa noção, né? Então a gente acaba pegando essas informações de quem é da região, sabe muito bem, né? Às vezes eles sabem até onde tem um bueiro, onde tem um buraco, onde tem uma árvore, né? Nós nos deparamos com uma situação de um morador que disse, olha, embaixo, do lado daquele poste, entre aquelas árvores, tem uma cerca de arame farpado.
e a gente continuou com o barco e a hélice do barco travou na cerca de arame farpado. Exatamente. O conhecimento deles, mesmo em meio ao caos, é absurdo, porque sim. é muito tempo, né, morando na área. Então, esse conhecimento, né, por mais que a gente não consiga ter um efetivo completo para atuar numa situação de uma emergência climática, como foi essa, assim, né? Mas quando a gente quebra um pouquinho a hierarquia, a gente vai um pouquinho além, tem muito conhecimento local, né? Tem os pescadores, né, que conhecem os rios, conhecem as correntezas, né? Conhecem como funciona o regime de chuvas também, né? Tem a população local que convive, que transita naquele espaço todos os dias. Então, quando a gente consegue também chegar lá com um pouquinho, né, dessa visão um pouquinho mais sistêmica e organizar essa informação, a gente consegue fazer muito mais, a gente vai muito além, né? E foi um pouco do que a gente se valeu também quando a gente voltou para a região, para começar a recuperar a região, né? Entender quais eram os pontos importantes, quais eram as referências que foram perdidas, assim, para organizar essas pessoas e dar esse apoio também que é muito psicológico nesse retorno, porque não é fácil tu chegar na casa e ter que botar tudo fora, ou que as coisas tá tudo revirado, tá tudo com lama, né? Porque eu repito essa frase assim, né, várias vezes, enquanto era água, a gente sabia o que tinha, é água, tá inundado. Mas é que tu não imagina que quando baixa a água, é aquela sujeira, a água bagunça tudo, né? Ela destrói, corrói, né? Então os móveis incham, vira de cabeça para baixo, vem aquele barro, o que é resto orgânico, começa a acumular no fundo, fica aquele lodo preto. Então é uma coisa assim que, enquanto é água, tu pensa, tá, inundou, mas aí quando a água baixar, eu vou dar uma ajeitada e tudo bem, mas não era assim, né? E aí a gente teve muitas pessoas também, né, Eldorado, no Vale do Taquari, que não tinham nem a materialidade da casa para voltar, né? Exatamente. Porque a casa foi embora, né? Então perdeu a referência completa, né? Às vezes a pessoa não sabia mais nem onde ficava a sua casa, porque como bagunçou todo o terreno, assim, ela disse, eu acho que a minha casa era aqui, sabe? Mas ela também não tinha mais nenhuma referência para voltar. Então acho que pensando um ano depois, assim, né? As pessoas terem de volta a referência da casa, terem de volta a referência do bairro, terem de volta a referência das pessoas que moravam ali, acho que isso é muito importante e fortaleceu muito, né, que as pessoas conseguissem tocar a vida adiante, né, que é uma marca muito profunda, assim, até hoje, assim, às vezes eu tô caminhando no bairro e eu olho assim, vai pensar que eu andei aqui com água até o pescoço, sabe, mas passou um ano, agora quem chega agora na região não imagina que estava assim há um ano atrás, sabe? Ou quem não chegou próximo, assim, eu assistia pela televisão, eu lembro de pessoas falar, eu via pela televisão e aí um dia eu resolvi vir até aqui para entender a dimensão, porque eu não conseguia entender a dimensão daquilo também, o tamanho da área inundada, né? Tu pega aquelas imagens de satélite, o tamanho da mancha de inundação que é uma coisa impressionante, assim. Então acho que essa questão de voltar às referências e voltar a habitar o espaço, acho que foi determinante para que as pessoas conseguissem tocar a vida adiante. E aí a gente vê as pessoas, você não pode mais construir a sua casa aqui porque é uma área de inundação, né? Como vem acontecendo lá em Lajeado e tudo mais, que eles estão trocando os bairros de referência. Mas o quão importante é manter as pessoas para que se façam as relações. Exato. São imagens que marcaram. Uma das imagens que marcou bastante foi a questão ali das comportas, né, Guilherme? A tua esposa é militar e também auxiliou em todo esse trabalho, inclusive na questão das comportas ali, tentando segurar as comportas para que elas não rompessem e causassem uma destruição maior, né? O 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada é um quartel localizado na zona sul de Porto Alegre, na Serraria, e hoje ele é um esquadrão com maior nível de blindados. E lá eles têm 3 guaranis, que são os blindados anfíbios do Exército, que eles navegam e andam sobre terra. O Guarani hoje ele é um blindado com mais tecnologia, ele tem cerca de 19 toneladas, e quando o efetivo foi deslocado, pensaram-se que colocando um dos guaranis nas comportas conseguiriam se segurar. Então ela foi acionada juntamente com alguns outros militares, se deslocaram até a Voluntários da Pátria ali, colocaram o Guarani e as comportas começaram a vazar, a força da água começou a aumentar e aí, como eu havia dito, primeiro é a minha segurança da minha equipe, foi decidido não deixar ali, uma vez que o blindado ia tombar e provavelmente os militares e muitos populares que estavam ali vendo, né, o que estava acontecendo, poderiam se tornar possíveis vítimas. Então, nenhum blindado com 19 toneladas conseguiu segurar a força da água nas comportas. Então, a gente teve esse auxílio do braço do Exército. Eu costumo dizer, né, que
o Exército hoje, como uma das forças auxiliares, a força principal, né, outras são as forças auxiliares, ele trabalha por demandas que o governo nos dá, que a prefeitura nos dá. E, infelizmente, a gente percebeu que, como o Estado não tinha capacidade de lidar, não existiam demandas. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu fui acionado pelo comando do 8º Esquadrão, por conhecer a região do 4º Distrito, da Zona Norte do Humaitá, e a gente conseguiu trazer os 3 anfíbios para essa região, né, com outros veículos também de resgate. E aí a gente conseguiu entrar na água, saber, como o colega tinha dito, as regiões que tinham que entrar, as pessoas que tinham que resgatar. Eu particularmente me deparei no meu bairro, como ele com certeza se deparou, pessoas que só saíram quando a gente chegou lá. Viram um rosto familiar, tiveram mais tranquilidade. Então, muitas das demandas que o Exército e alguns outros órgãos tiveram foram demandas que ocorreram de forma particular. Olha, nós sabemos o que precisa ser feito, vamos fazer, por conta. Porque não tinha, assim, alguém que dissesse, olha, naquele lugar tem tal coisa. Então, a gente começou por uma busca de demandas. A gente conseguiu contatos, por exemplo, da CE, lugares que precisavam de um gerador que precisava em hospitais. Não tem como colocar um gerador de 30 toneladas dentro de um barco. Então, não, o Guarani, ele suporta isso. Então, a gente conseguia fazer essa logística. Então, a gente se deparou com diversas situações assim. Então, teve essa situação da comporta, teve uma região ali no bairro Humaitá que teve um condomínio, que ele é um pouco mais alto, ele acabou sendo invadido por pessoas que não saíram, e a gente teve que se deslocar com os blindados para poder retirar essas pessoas. A gente conseguiu retirar desse lugar tanto pessoas, eu até tenho algumas fotos, a gente conseguiu tirar de um depósito que estava sendo roubado. Tinha um depósito de água que estava sendo roubado, e a gente conseguiu, né, afugentar as pessoas que estavam roubando, e a gente colocou 20 mil litros de água dentro de um blindado. Não tem como colocar 20 mil litros de água dentro de um barco, por causa de questão de peso e tudo mais. E a gente conseguiu levar esses 20 mil litros lá para o Bourbon, Desses Brasil. A gente colocou quase 12 toneladas de comida que tinham sido saqueadas de um mercado dentro de um blindado para colocar para os abrigos. Então a gente conseguiu fazer até do que era ruim algo bom. Então, com esse auxílio que a gente teve, a gente conseguiu ter um pouco mais de efetividade, né? Tanto nos resgates quanto em outras questões que eram necessárias ali. Guilherme, além das pessoas, os pets, os animais, sofreram bastante com essa enchente, né? A gente viu algumas situações que as pessoas, por desespero, enfim, acabaram saindo de suas casas e deixando os animais ali. Vocês também fizeram esse resgate de animais? Muito. A gente, quando chegou ali no Bourbon Desses Brasil, tinha uma equipe de popular extremamente bem organizada, com tendas, outros bombeiros, pessoas, e tinha uma equipe ali só especializada nisso. Aí, uma menina, o nome dela é Jessica, ela me ligou e ela falou, preciso de alguém que conheça a região, que tem especialidade em resgate de animais, porque existem alguns cães de grande porte, né, animais mais bravos e tudo mais. Eu lembro que a gente resgatou uma porca muito grande. E aí a gente disse, olha, essa vai virar churrasco. Aí a veterinária disse, não, ela tá com leptospirose, não pode. Então a gente teve muito resgate de pets, principalmente. Ali tinha um veterinário já esperando, equipamentos, né? Eu peguei mais outras 2 pessoas da minha equipe, levei junto, com especialidade para resgate, porque os bichos são bravos, muitas vezes eles estavam com medo, na maioria das vezes. Eu nunca vou esquecer, eu subi no 2º andar de uma casa, a gente rompeu a porta com um cadeado e veio um pitbull muito grande. E ele veio na minha direção, eu falei, é agora. Aí ele pulou no meu peito e começou a me lamber. Eu falei, graças a Deus. Mas teve outras situações de animais de pequeno porte que, com medo, brabo ali, se afugentavam, às vezes mordiam. Mas a gente teve muitos resgates de pets, né? A gente teve um dia inteiro que a gente se dedicou só para isso. Tinha tudo contabilizado, nome, contato de tutores. Alguns que não tinham esses contatos iam para abrigos já medicados, né? Vacinados. Mas teve muitos. A gente tinha uma equipe ali de 8 a 10 barcos só para resgate de pets, pós o resgate das pessoas. Então teve de pets tudo que é tipo, né? Os gatos, às vezes acaba sendo muito mais difícil, porque eles sobem em qualquer lugar, eles se escondem em qualquer lugar, mas teve bastante também. É interessante tu comentar que vocês também, né, deram esse auxílio para os pets, porque uma das reclamações, enfim, das pessoas, né, protetoras, digamos assim, dos animais, foi que eles foram pouco, enfim, considerados, teve pouco apoio, né, muitas vezes as pessoas utilizavam os barcos, jet skis, né, para resgatar
pessoas, né, deixavam os animais para trás. E tu, Raí, teve alguma história assim com pets, com animais, resgates? A gente voltou para resgatar diferentes pets, assim, cachorros, gatos, assim, né? Tinham cuidadores, assim, de animais ali na região também. E era muito importante, assim, para as pessoas estarem com os seus pets também, né? E muitas pessoas falavam, eu vou, mas eu tenho que levar o Joca, por exemplo, que era o nome do cachorro. Eu vou, mas eu tenho que levar. Aí a gente ficava pensando, tá, mas onde é que tá essa pessoa? Não, é o meu cachorro que tá aqui, sabe? Então, não, a gente leva, não tem problema, a gente vai levar junto. A gente perguntar, ele é manso? Até certo ponto. Assim, mas é que os animais também estavam muito estressados, né? Com toda aquela função de água também, de estarem numa situação de perigo mesmo, eles reconhecem, os animais sentem também, assim, né? Os gatos eram muito difíceis de pegar, né? Porque ou eles são brabos mesmo, né? Ou eles também sobem pro fogo, sobem pro telhado, às vezes não conseguia pegar. E foi se conseguindo também muita doação de caixa de transporte para animais também, que era extremamente importante, né? Porque não é só botar o animal em cima do barco, o animal pode pular do barco, né? Enfim, bota na caixinha, ele vai bem acondicionado, consegue levar no centro de triagem. Então a gente ajudou nos resgates assim. Teve um cachorro que a gente foi resgatar, que a gente voltou com o nosso barco puxado assim a corda ainda, e a gente já estava com água bem alta e acaba caindo à noite, assim, já no final da tarde, e a gente não gostava de andar mais à noite porque se tornava muito perigoso, né? E aí a gente estava com o cachorro e aí nisso passou uma guarnição da Civil de jet ski que estava indo olhar um caso de arrombamento. E a gente disse, a gente está resgatando esse cachorro e nosso barco não tem motor, tu não consegue nos rebocar com o jet ski até a Benjamin? Não consigo. Aí o que aconteceu foi uma pessoa, meu vizinho em cima do barco com o cachorro e eu em cima de um jet ski com a polícia civil, assim, né? E aí então são essas cenas que a gente vai vendo, naquele momento não tem hierarquia, né? Naquele momento tem o salvamento, né? Então, tipo, tô requisitando, né? Quem sou eu para requisitar um jet ski, né? A uma força militar, assim, não, entende que tu tá no salvamento, que tu tá ali e ela tem do recurso, né, para te auxiliar. Então a gente levou e quando a gente saiu também, a gente tinha uns vizinhos que ficaram também nos auxiliando nos resgates até o final, que eles tinham, eu acho que 7 gatos que saíram todos e eles tinham um papagaio também. E aí quando chegava lá no viaduto era aquela confusão de muita gente e tudo mais, e a gente saiu num barco que chegou antes deles, né? E aí a gente, no meio daquele... Todo mundo vem te acolher e tudo mais, a gente não viu eles chegar. E aí foi muito engraçado que a gente foi perguntar por eles, eles tinham chego bem. E eles disseram, não vi, mas eles estavam com vários gatos, mas eles tinham um papagaio. A pessoa do papagaio eu vi chegar com o papagaio, porque é uma coisa que chama atenção também, é uma referência diferente. Mas os animais também estavam totalmente... A natureza como um todo estava deslocada, né? Porque a gente olhava pela janela ou andava na água e a gente via os cardumes de peixe passando pelo quarto distrito, sabe? Então apareceu aqueles relatos do jacaré lá no Menino Deus, né, que estava também transitando. E tantos outros animais, né, como é o exemplo que foi o cavalo caramelo, né, que ficou lá em cima do telhado para resistindo, né, como sobrevivência, mas os animais também foram grandes vítimas dessa inundação. E acho que é um número que não foi nem calculado, assim, muito difícil de mensurar quantas vidas animais foram perdidas, assim. Família, numa casa onde vivem 3 pessoas, às vezes tem 5, 6 cães, gatos, né? Um número bem expressivo. Mas agora, as águas baixaram, a cena de destruição, né, ficou visível a todos. Vocês se reuniram num grupo aí chamado Recupera 4D para auxiliar as pessoas a voltarem para suas residências, auxiliaram inclusive na limpeza dos locais. Como é que foi esse processo? Quando a gente estava lá no exílio assim, de casa, a gente começou a se organizar por redes sociais com pessoas também que tinham saído ou que conviviam no bairro, comerciantes, né, população. A gente precisa se organizar para minimamente saber o que a gente vai fazer quando a gente voltar, né? A gente sabe que o cenário vai ser muito difícil, então a gente tem que estar organizado já com algumas ações. Então a primeira delas, né, era a organização de limpeza das casas, né? Então a gente criou uma força-tarefa, conseguiu doações de lava-jato, de material de limpeza, né? Vieram doações dos peritos lá de Santa Catarina, caminhões de produtos de limpeza, né? Então a gente organizava mutirões de voluntariado, né, e fizemos um cadastro de casas assim para onde a gente ia passar para ir limpando as casas para as pessoas fossem retornando,
mas não só retornando. Cada pessoa que volta, ela é o multiplicador dessa ação, né? Ela traz de volta a vida para o bairro, ela volta para ali, mas depois que a casa dela está estabelecida, ela vai ajudar o vizinho, ela vai ajudar a pessoa da frente, ela se coloca à disposição da comunidade, né? Então, a gente criou uma estratégia de ir limpando algumas casas em alguns pontos do quarto distrito para ir ganhando também área, né? Tendo gente mais em algumas pontas, formando bases, levava os lava-jatos, deixava os materiais, no outro dia aí os voluntários começavam por aquela região. Então a gente ia criando manchas de ocupação já dentro da região e retornando. E aí a partir disso a gente também criou uma metodologia que era, vamos criar uma área limpa dentro da sua casa. Então a gente escolhia normalmente áreas que eram com piso, né, ou cozinha, ou um banheiro. Então a gente finalizava completamente aquela área com piso, que era mais fácil de lavar, tirava tudo, que a pessoa pudesse ocupar. Né? Porque áreas, por exemplo, com madeira, com forro, coisa, era muito mais difícil de tu limpar e já retomar. Então, áreas de piso eram mais fáceis de limpeza, passava lava-jato, produto de limpeza, e a pessoa se restabelecia ali. E aí, depois disso, veio uma segunda fase, que era uma ajuda para a abertura dos comércios. Né? Porque a pessoa estando lá e não tendo nenhum tipo de vida comercial, não tendo uma fruteira perto, uma padaria, uma farmácia, a pessoa não consegue sobreviver, porque ou ela perdeu o carro, ou as coisas estão muito longe, estão fechadas, né? Então, tendo esses pequenos comércios retomando na região, a gente faz com que as pessoas voltem a habitar a região. Então, ele é um plano bastante integrado, um grupo assim que totalmente de voluntários, assim, de pessoas civis, né? Que se juntaram para botar a mão na massa mesmo. Aquela cena é terrível, assim, né? Quando tu chega na casa da pessoa, e a primeira vez que ela abre a porta, ou que ela tenta abrir a porta, ela não consegue abrir, aí tu abre e tá aquela lama, e tá as coisas todas reviradas, assim, e a pessoa fica em choque, ela não sabe nem por onde começar, né? Então, tendo um grupo de apoio ali de pessoas, estão ali 2, 3 pessoas junto, com lava-jato, com produto de limpeza, primeiro que ampara a pessoa sente que ela não tá sozinha, né? Muitas vezes a gente chegava na frente do portão, era aquele caos, mas a pessoa abria aquele sorriso, assim, vocês são enviados por um anjo para vir aqui me ajudar, assim, eu estava aqui no momento de desespero, e às vezes a gente nem conseguia até terminar a limpeza da casa da pessoa, mas a pessoa dizia assim, não, mas isso aqui já me ajudou a começar, tem um caminho, agora eu tenho uma esperança para começar a seguir. Então era mais do que terminar a casa, mas era pelo menos, não está sozinho, tem mais pessoas aqui, o que precisar, a gente está aqui contribuindo com você. Exatamente. Guilherme, quantos dias durou esse teu trabalho aí nos resgates e como é que foi esse período posterior aí, após as águas baixarem? Então, a gente trabalhou praticamente um mês ininterruptos, né? Desde o interior do estado até o retorno à capital. A gente achava, não, vamos retornar à capital e vamos teoricamente descansar. Mas a gente não consegue ficar sentado no sofá de casa vendo o caos. Então a gente novamente reuniu a equipe, né, pegou equipamento e começamos a trabalhar aqui, tanto em Porto Alegre quanto a região metropolitana. Quando as águas começaram a baixar, foi quando a gente conseguiu um pouco mais olhar para si, né? A ficha começa a cair, a gente lembra, nossa, eu tinha uma casa. O meu caso específico foi bem delicado porque nós tínhamos recém acabado uma reforma, comprado um quarto novo para bebê. Então, quando eu particularmente retornei para casa, foi quando deu aquela caída de ficha que eu digo, né? Foi a primeira vez que eu chorei depois de tudo isso. Nós não ficamos com nenhum trauma, mas são muitas imagens gravadas na mente. E aí eu vi o quarto da bebê totalmente destruído, mas foi como toda essa questão também, pessoas que ajudaram, né? Teve a limpeza, posteriormente a nossa limpeza de vizinhos, familiares. Então foi uma reconstrução de passo a passo. A gente se apegava muito na questão de temos saúde, somos sobreviventes, o resto a gente consegue correr atrás, né? A nossa família está bem, os nossos filhos, familiares estão bem, a gente vai trabalhar e vai reconstruir tudo isso. E a gente se apegava também na questão de como a gente havia se referido, alguns municípios do interior, tu não conseguia reconhecer a geografia do teu bairro, da tua casa. Imagina tu chegar no teu bairro e tu pensar, nossa, minha casa, não, eu não sei onde era a minha casa. Então a gente ainda tinha as nossas paredes, a gente ainda tinha as janelas, as portas nos lugares. Até hoje, né, existem lugares e comércios que ainda estão pintando, descascando, porque a umidade está saindo de dentro das paredes, do solo. Hoje a gente ainda passa por Porto Alegre e vê as empresas trabalhando, desobstruindo os bueiros, exato, que ficaram muitos resquícios, né?
Então a gente acabou se apegando dos males o menor, com diversas situações que a gente se apegou e pensou, cara, podia ter sido pior. A gente podia, talvez, estar chorando a morte de um familiar. Então foi muito delicado, mas ao mesmo tempo a gente sempre tentou ter uma perspectiva com fé em Deus e saber que tá tudo bem. A gente passou por isso e hoje, graças a Deus, a gente pode olhar para isso como uma cicatriz, né? A gente lembra, doeu, foi difícil, mas eu venci. E a gente pode observar, né, Guilherme, que quando dá um temporal mais forte, uma chuva, dias seguidos de muita chuva, né, as pessoas ficam apreensivas. Não tem como tirar, né, esse medo que ficou em muitas pessoas. Tu comentou, né, no caso a tua casa foi atingida, para ti, além de ter trabalhado nos resgates, também foi uma das vítimas. Então, como é que é para ti, assim, quando tem uma situação de evento climático extremo, como vem acontecendo nos últimos tempos? Sabe que eu digo que é um pouco estranho, porque eu fui acionado, fui ao interior do estado e naquela questão de adrenalina de resgate, a gente não pensa a gente só tá ali para, eu preciso resgatar. E ao meio tempo eu sabia que ia ser acometido, né? Quando eu cheguei lá, eu vi a quantitativo de água que tinha no interior, eu sei que os rios desaguam no Guaíba e sucessivamente. E fui vítima, voltei. Eu costumo dizer assim que eu não creio que foi gerado um trauma, mas eu tive que fazer, posterior à enchente, 3 sessões de psicologia porque eu notei que eu tinha dificuldade para dormir. Ou seja, no meu subconsciente ficou guardado algumas cenas. Então foi bem delicado, assim. Não foi uma situação nada fácil, mas hoje em dia, por exemplo, a gente brinca, né? Nossa, começou a chover mais de 3, 4 dias, eu já vou erguer tudo dentro de casa, eu vou colocar no 2º andar, eu não vou perder tudo de novo. Mas eu acho que algumas pessoas têm mais facilidade de lidar, outras não. Mas é impressionante, tem vizinhos e pessoas que veem a previsão do tempo na TV, vai chover tantos dias, já mandam mensagem. Tu acha que vai vir aquela enchente de novo? Porque muitas das pessoas que a gente avisou que a água viria, não levaram muita fé, né? Não acreditaram muito. Então, às vezes as pessoas, meu Deus, será que vai vir enchente de novo? Será que vai isso? Tem muitas teorias das conspirações, né? Às vezes tu vê na rede social, vai vir uma enchente pior, né? A gente precisa entender que o fator natural foi um fator que é inexplicável. O vento na Lagoa dos Patos, ele ficou mais de 21 dias na mesma direção. Isso nunca aconteceu. Ele, com um conhecimento que tem, sabe? A Lagoa dos Patos represou e a gente costuma dizer que é algo que não tem como explicar. Porque 2 ou 3 horas o vento virando, o quantitativo de milhões de metros cúbicos de água já fariam a água descer, né, gradativamente. Isso não aconteceu. Então tem tudo isso, né? O pessoal que morava nas ilhas já estava teoricamente acostumado a viver isso. Mas é impressionante. Começa a vir frio agora, esse período de novo de chuva, as pessoas já começam a se preocupar. Tem gente que eu tenho certeza que está em casa pronta para estocando comida, água. Tem gente que tem gerador dentro de casa, já tem um cômodo específico para erguer tudo. Então é algo realmente que foi apavorante, né? Para todos, não só que atuaram, mas também para quem só foi vítima. Exatamente. Pessoal, está chegando ao fim do nosso programa. Vou abrir espaço agora para as considerações finais, rapidamente. Raí, obrigado pela tua presença aí, tua mensagem final para o nosso público. Eu acho que foi um debate muito importante, assim, de lembrar esse um ano, assim, como a tragédia que foi, mas também de lembrar das ações tão importantes que foram tomadas pelos voluntários, os planos de recuperação, né? E de trazer esperança para as pessoas, assim, eu acho que a gente nunca está preparado para uma catástrofe como essa, mas que a gente tem muitos recursos, né? A gente tem muitas pessoas que lidam muito bem com o espaço, assim, com o território, que podem auxiliar esse período de recuperação. E o que a gente espera, né, daqui para frente, né, que essas marcas da inundação tenham ficado na nossa memória, que tenham ficado lá nas paredes, assim, né, e que cada vez a gente consiga mais, apoiando o que é pesquisas, universidades, que a gente consiga ter as soluções técnicas, né, como tantos outros lugares já conseguiram se proteger, e que a gente tenha um pouco mais dessa garantia, né, do nosso lugar estar protegido, assim, e que a gente se sinta protegido também. Então, acho que esse debate, um ano depois, é muito nesse horizonte de futuro, né? O que a gente quer agora, né, para a cidade? Como que a gente reconstrói a cidade, tendo essas soluções técnicas, né? Às vezes a pessoa estava fazendo a reforma da casa e falava, não bota madeira no piso, bota um piso mesmo, né? Porque essa é uma região baixa, né? Então, ter um pouco dessas soluções, assim, antifrágeis também, né? Mais que resilientes, mas já adaptadas pensando nisso,
porque o clima do mundo mudou, né? O clima do planeta mudou e cada vez mais, como a gente vem tendo uma vez por mês, eu sempre digo, não chove mais. Quando chove é um temporal, né? Não vem aquela chuva assim fraquinha. Então acho que isso é o que a gente pensa para o futuro. Agora a gente projeta é ter uma cidade mais adaptada, mas com soluções técnicas, né, que realmente deem proteção para a população. Perfeito, obrigado, Raí. Obrigado. Guilherme, tua mensagem final? Queria externar um agradecimento pelo espaço, né? Como o colega disse, é um debate com extrema importância. Hoje nós podemos olhar para as marcas que ficaram na cidade, ver que se tornaram uma cicatriz, né? Foi bastante dolorido, mas nós conseguimos vencer. Que a gente possa ter essa mensagem de fé, de esperança, de unidade, principalmente, que a gente precisa muito nos dias de hoje. A gente tem muito uma questão de hedonismo, né? Olhar para si mesmo, se preocupar com as nossas, e a enchente, apesar do caos, ela trouxe um ensinamento muito grande. Quando nós queremos nos unir, nós conseguimos vencer qualquer coisa. Então que a gente possa ter fé todos os dias, entendendo, discernindo que tudo isso ninguém queria, né? Mas foi algo que veio para nos ensinar e tirar sempre um ensinamento positivo de tudo que aconteceu. Queria externar um agradecimento a todos os voluntários envolvidos, a todos que atuaram nas áreas de resgate, logística, o mínimo possível. Eu tenho certeza que tiveram pessoas que passaram uma única térmica de café e levaram para alguém que se necessitava. E externar os agradecimentos aos outros órgãos também, o 8º Esquadrão de Cavalaria, que foi essencial para a nossa equipe, para as outras, e deixar essa mensagem para todos, que a gente possa hoje ver a nossa cidade ainda em processo de reconstrução, mas, né, saber que o nosso povo, o povo gaúcho, o povo porto-alegrense é um povo forte. Exatamente. Obrigado, Guilherme. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!